Salve, salve, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de física. Um abraço para você em qualquer lugar que você esteja. Galera, nessa e na próxima videoaula a gente vai trabalhar duas questões sobre estática, um tema muito bacana aqui da física. Sem mais delongas, vamos direto aqui à questão que nos fala o seguinte: determine os momentos escalares das forças em relação ao polo P. Galera, quando a gente fala em momento, a gente tem que lembrar que está sendo aí aplicada alguma força e essa força está produzindo um giro ou está tentando produzir um giro de algum objeto em relação a uma posição de equilíbrio. No caso aqui do exemplo em si, nós temos uma porca que está ou sendo retirada ou sendo colocada aí por essa chave. E nós temos algumas forças sendo aplicadas aí nessa chave e basicamente nós vamos ter que calcular o efeito de cada uma dessas forças na chave, se vai ou não causar torque, se vai ou não causar giro, e qual a magnitude desse giro e se essa chave vai ou não girar, né? Então, vamos aqui ao passo a passo, né? Sempre uma questão como essa, eu recomendo que vocês façam o diagrama de corpo livre. É a maneira mais didática de vocês enxergarem quais são as forças, quais são os sentidos de giro que cada força tenta imprimir ao objeto, é com o diagrama de corpo livre. Então vamos a ele aqui. Nós vamos montar aqui um diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Também conhecido aí como DGL, né? Diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? Você vai pegar apenas uma barra que vai representar, nesse caso aqui, essa chave. E em uma das extremidades da barra, você vai colocar aqui o ponto de giro, ou o polo, que é chamado aí polo de giro, né? Que seria a porca aqui, o ponto P, né? Então vamos fazer essa reprodução aqui marota, né? Então vou tentar aqui reproduzir a barra, mais ou menos aqui com a mesma direção da chave. E aqui nessa extremidade, nós vamos ter o ponto P. Então é nesse ponto P aqui que vai acontecer o giro, beleza? O que está acontecendo aqui, galera? Nós temos três forças sendo aplicadas, três forças aí sendo aplicadas. A força F1, deixa eu pegar aqui o vermelho para representar ela, né? Representá-la. Nós temos aqui uma força F1 perpendicular aqui à barra. Temos aqui um F1 que tem módulo de 10 newtons. Temos aqui um módulo de 10 newtons. E essa força F1, ela está aí a uma certa distância, está aqui a uma certa distância daqui da barra, ou melhor, do ponto de giro, né, do polo, de 0,15 metros. Além dessa força F1, nós teremos aqui uma força F2. Temos aqui uma força F2. Essa força F2, ela tem módulo de 12 newtons e ela está aqui com a mesma direção da linha que passa pelo ponto de giro. Então nós já sabemos, só de olhar para esse desenho, que essa força F2 não terá capacidade nenhuma de girar essa chave, né? Porque nesse caso aí, ela forma, né, um ângulo aí, você pode considerar um ângulo como sendo zero ou como sendo 180 graus, dependendo do ponto de vista, em relação aí ao ponto de giro. Então, nesse caso, você não vai ter condições de girar essa chave com a força F2. Basicamente é isso aqui, galera. Está aqui o ponto de apoio, seria o ponto P, e a força F2 está aqui, estou empurrando aqui a chave. Perceba que a chave não gira para lugar nenhum. Eu estou comprimindo ela aqui, porém ela não gira. No caso aqui da força F1, né? No caso aqui da força F1, você vai conseguir giro. E temos ainda uma força F3, que você também consegue giro, já que ela também é perpendicular aqui à barra, né? E aí essa força F3, ela está mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, nós temos um F3 igual a 11 newtons. 11 newtons. Essa força F3, ela está aqui a uma distância
de 0,10 metros em relação aqui ao ponto de giro, em relação aí ao polo, né? Em relação ao polo. Como é que se calcula momento, galera? Vamos relembrar aí, ó. Momento, representado aí pela letra M. Nesse caso, em relação aí ao ponto P, será igual ao produto da força aplicada pelo braço de alavanca. O que é braço de alavanca? É esse comprimento aqui, ó, que representa a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de giro. Ele é chamado de braço de alavanca, né? Então, o momento é força vezes o braço da alavanca. Essa distância aí do ponto de giro ao ponto de aplicação da força. Lembrando que para existir giro, o ângulo não pode ser zero, não pode ser de 180 graus, o ângulo da força. E nesse caso aqui a gente adota, convenciona-se, né, adotar como sentido positivo do giro o sentido anti-horário. Professor, eu posso mudar o sentido e dizer que o horário é que é positivo? Pode, não tem problema nenhum. Mas por que a gente usa o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo, professor? Nesse caso, galera, é que a gente faz uma relação com a trigonometria, né? Lembra do ciclo trigonométrico, né? Aquelas circunferênciazinha onde a gente vai ter lá seno, cosseno e tal, beleza? Então, nesse caso aí, a contagem dos ângulos no ciclo trigonométrico adota o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo e o sentido horário como sendo o sentido negativo. Então, para fazer essa correspondência, a gente utiliza essa ideia aqui também. Sentido anti-horário de giro, a gente considera o momento positivo, e sentido horário, o momento ele será negativo. Mas se você quiser inverter, o resultado vai dar exatamente o mesmo, né? Como a questão pediu aqui o momento para as três forças aí que aparecem, né, no nosso problema, então nós vamos dividir aqui o quadro. Vou voltar aqui para a tinta azul, né? Gosto mais de escrever com ela. Nós vamos dividir aqui em 3 pedacinhos, em que cada um deles terá o momento respectivo aí para cada força, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o momento de F1, momento de F1, momento da força 1. Vamos lá. Então, o momento de F1 em relação ao ponto P será igual a quem? A força F1 multiplicado pelo braço de alavanca, né? Multiplicado aí pelo braço de alavanca. Então, o momento para esse caso aqui, momento de F1 será igual. Quanto vale F1, galera? A gente separou aqui bonitinho. F1 vale 10 newtons. Quanto vale aí o braço da alavanca, né? O braço de alavanca é 0,15 metros. 0,15 metros. Essa força F1 está causando um momento positivo ou um momento negativo? É isso que a gente tem que analisar, né? Ó. Então, pelo menos no meu ponto de vista aqui, né? Eu estou olhando para a minha tela aqui, e eu estou conseguindo, vocês façam esse exercício em casa, né? Pega aqui, ó, o ponto P, é o ponto aqui onde vai girar, e eu vou aplicar F1 aqui, ó. Quando eu aplico F1, olha o que acontece com a caneta, ó. Pelo menos para mim, ela vai estar girando aí no sentido anti-horário, né? Porque no caso aí a minha posição em relação à câmera já vai mudar, né? Então vou mudar para cá. Para mim, olha só, para mim eu aplico F1 aqui e ela está girando no sentido anti-horário. Se é sentido anti-horário, então o momento aqui ele será positivo, né? Então o momento aqui ele será realmente positivo. Nem preciso colocar, mas só vou destacar aqui o sinal de mais, né? Então, nesse caso aqui, ó, o momento de F1 em relação ao ponto P será igual a 10 vezes 0,15, que vai dar exatamente 1,5 newton vezes metro. Então, esse é o momento aí da força F1. Fácil, né, galera? O que a gente vai fazer agora? Vai calcular o momento de F2, ó. Momento de F2, o momento de F2.
Galera, presta bem atenção aí, eu já falei isso. F2 ele não tem condições de realizar momento, porque olha só, a linha de aplicação de F2 é a mesma linha que contém aí o ponto de giro. É como se eu estivesse empurrando o ponto de giro ali diretamente. Já fiz esse experimento com vocês aqui, ó. Tá o F2 empurrando, ó, nessa direção e sentido, e aí, ó, não tem um giro nenhum. A caneta não vai para lugar nenhum. Então, nesse caso, o momento de F2 aqui ele é zero. Ó. A gente pode dizer que o momento de F2 é igual a zero em relação ao ponto P, né? O momento de F2 aí é igual a zero, que mais? F3, né? Falta F3 aqui, galera, ó. Então nós vamos calcular agora o momento de F3, o momento de F3. Vamos lá. No caso aí de F3, a gente vai mudar aqui apenas a indicação, é o momento da força 3 em relação ao ponto P, que será igual a força 3 multiplicado pelo braço de alavanca da força 3. Vou até mudar aqui, ó, colocar D1 e aqui D3, para vocês identificarem que é a distância da força 3 até o ponto de giro, e no primeiro caso é a distância da força 1 até o ponto de giro. Substituindo aí os termos, nós teremos que o momento da força 3 em relação ao ponto P será igual a força 3 vale 11 newtons, né? E a distância 3 vale 0,10 metros, ou 0,1, né? Vou deixar o 0,10 aqui. E aí eu tenho que analisar o sinal, né? O que a força 3 está fazendo? É um giro horário ou anti-horário? Beleza, vamos analisar. Meu ponto de vista, né? Eu estou olhando para a tela, estou vendo o ponto P aqui e a força 3 está aqui. Então, se a força 3 está aqui, ela vai girar, do meu ponto de vista, no sentido horário. Está girando no sentido horário, quer dizer que o momento aqui, ele é um momento negativo. Giro no sentido anti-horário. Então, o momento da força F3 em relação ao ponto P será de menos 11 vezes 0,10, né? 11 vezes 0,10 vai dar exatamente 1,1, né? Temos aqui 1,1, é isso, galera? 1,1 Newton vezes metro, né? 1,1 Newton vezes metro. Então tá aqui o nosso momento em F3, né? Comparando aí os dois momentos as duas forças que geram momento, né? Temos aqui que a força F1 gera um momento de 1,5, enquanto que a força F3 gera um momento de 1,1 no sentido contrário. Então, daí, galera, a gente já pode constatar se essa chave vai ou não girar e para que lado ela vai girar, né? Nesse caso aqui, ó, como o momento de F1 é maior que o momento de F3 em módulo, você vai ter aí que o giro vai se dar no mesmo sentido aí de aplicação da força de F1. Nesse caso vai ser no sentido anti-horário. A chave, né, vai acabar girando aí no sentido anti-horário, porque F1 gera um torque maior do que F3. Galera, questãozinha simples, bacana, só para a gente aplicar a ideia de momento e a gente saber identificar quando ele será positivo, quando ele será negativo. Lembrando, pelo amor de Deus, que esse sinal de positivo ou negativo só serve para indicar para que lado aquele giro está acontecendo. No caso, sinal positivo indica que o giro foi no sentido anti-horário, sinal negativo, giro no sentido horário. E aí dá para comparar se o objeto vai ou não girar quando você tem mais de uma força, olhando aí esses valores, né? Como apenas F1 e F3 têm a possibilidade de causar um giro, como F1 gera um torque, né, maior, um momento maior do que F3, então, logicamente, que a chave vai girar de acordo aí com o sentido do giro que a força F1 produz. Beleza, galera? Fico por aqui. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo nos comentários.
Até já com a próxima aula.